Olá, o SIN Notícias está começando com as principais informações de Linhares e região. E nesta edição você vai ver: Justiça suspende a votação das contas do ex-prefeito Guerino Zanon na Câmara de Linhares. Adolescente de 14 anos que passou no vestibular de medicina na Universidade de Sergipe visita o município. A Avenida Conceição da Barra, que liga os bairros Araçá e Aviso, deverá ser pavimentada. A alta do dólar já provoca o aumento do pão francês em Linhares. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje. E as informações do nosso esporte com o cronista Altemar Félix. Tudo isso e muito mais a partir de agora no SIN Notícias. Linhares se vê aqui. A Justiça determinou a suspensão do processo que avalia as contas do ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, do PMDB, na Câmara Municipal. O julgamento das contas estava marcado para esta quinta-feira na Câmara. O juiz responsável pela decisão acatou o argumento dos advogados do ex-prefeito de que houve pouco tempo para a defesa e determinou que haja o prazo de 30 dias de suspensão na tramitação do processo na Câmara. O juiz disse ainda que o próprio regimento interno da Câmara Municipal de Linhares é omisso quanto ao prazo que deve ser dado para a defesa. O magistrado determinou que seja aplicada multa no valor de R$50 mil em caso de descumprimento da decisão. O adolescente de 14 anos, que ficou conhecido em todo o Brasil por ser o mais jovem aprovado no vestibular de medicina na Universidade Federal de Sergipe, está em Linhares. Ele veio visitar parentes aqui na cidade e conversou com a repórter Amanda Pinheiro. Ele tem apenas 14 anos e já vive uma experiência de gente grande. Ganhou o direito na Justiça de cursar medicina em uma Universidade Federal de Sergipe, aonde reside. Estamos falando de José Vitor Menezes Teles. Ele veio a Linhares para passar férias com a família. E nós aproveitamos para conversar com ele e saber quando surgiu esse interesse pela medicina. Surgiu aproximadamente há uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, quando eu comecei a ver simulados, a ter um contato mais direto com a própria medicina. A partir daí surgiu o meu interesse pela medicina em si, como curso. E o interesse não ficou guardado. Vitor tratou de estudar e muito para o vestibular. Esperando apenas uma boa nota, foi surpreendido com o resultado. Eu não esperava tanto, né? Mas eu já estava esperando uma boa nota, um resultado satisfatório, porque eu não fui fazer por acaso. Eu treinei bastante e me esforcei baseado no Enem, na prova que eu iria fazer. Então, fiquei muito feliz, isso eu posso dizer. A família recebeu a notícia com muita euforia. Ficaram todos ansiosos, muito felizes, fizeram festa e tudo mais. O pai dele sempre se dedicou muito à questão de educação, tanto que ele é professor. E ele ter esse resultado do filho contagiou a família toda. Como já foi citado, Vitor tem apenas 14 anos, mas isso não foi empecilho para ele, que tomou a frente e anunciou aos pais a decisão de procurar a justiça. Foi minha depois que eu estudei alguns casos, eu vi casos, tipo, lá na minha cidade tem uma chamada Camila, tem outra que vai entrar comigo, de 15 anos, que o nome dela é Milena Dantas. E, em geral, eles entram o quê? Com um pedido de mandado de segurança, e a maioria deles pedem a conclusão do ensino médio. Eu não pedi, eu pedi outra prova ainda de proficiência e consegui passar nela com média 9. Eu apresentei o artigo 8º, inciso 5º da Constituição, que diz que o Estado deve prover o maior nível de educação perante a capacidade vigente de cada um. Então, eu mostrei minha capacidade ao passar no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Então, pela Constituição, ele deveria abrir as portas para mim, né? Com grande expectativa, Vitor já está matriculado na universidade e as aulas começam em agosto. Segundo ele, será uma nova experiência, mas nada de assustador. Não resta a dúvida de que o Vitor poderá ser realmente um grande profissional no futuro, né? Se formando em medicina, um grande médico. Parabéns pela conquista e muito sucesso aí nos estudos e na carreira. Centenas de famílias do movimento dos trabalhadores rurais sem terra ocupam há vários meses a fazenda Nossa Senhora da Conceição,
que fica às margens da rodovia S-245, que liga Linhares a Rio Bananal. Eles pedem a desocupação de 25 fazendas aqui na região, sob o argumento de que as propriedades são passíveis de desapropriação. De acordo com líderes do movimento, a medida seria suficiente para assentar mais de 600 famílias que vivem acampadas há mais de 5 anos às margens de rodovias. Em nota, a assessoria do INCRA no Espírito Santo disse que tomou ciência da ocupação através da imprensa. A autarquia afirma que recebeu na manhã desta quarta-feira representantes do MST em reunião para discutir questões relacionadas à obtenção de terras para a reforma agrária. Segundo a nota, a fazenda Nossa Senhora da Conceição, ocupada aqui em Linhares, não possui processo aberto visando a desapropriação, pois trata-se de um imóvel de média propriedade. Vamos agora ver a previsão do tempo para esta quinta-feira. A quinta-feira será de sol entre poucas nuvens, infelizmente sem previsão de chuva. As temperaturas aqui em Linhares variam entre 21 e 35 graus. Colatina mínima de 20, máxima 36. São Mateus mínima de 22, máxima 33 graus. Já em Vitória, mínima 23, máxima 35 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, a Avenida Conceição da Barra deverá ser pavimentada a ligação entre os bairros Aviso e Araçá. Moradores dos bairros Araçá e Aviso, aqui em Linhares, aguardam ansiosos a pavimentação da Avenida Conceição da Barra. Ela é uma importante via de ligação entre os dois bairros e apresenta problemas no calçamento. A ordem de serviço para a obra foi dada na noite desta terça-feira. Comerciantes e moradores da Avenida Conceição da Barra, divisa entre os bairros Aviso e Araçá, receberam uma boa notícia. Vamos fazer a pavimentação e alguns trechos de drenagem e esgoto onde estão faltando. A ordem de serviço assinada pelo prefeito da cidade na noite desta terça-feira está orçada em 1.400.000. O secretário de obras falou do tempo de entrega. A gente pensa em concluir até com um valor um pouco menor do que esse, porque alguns serviços que a gente prevê podem não precisar ser concluídos na sua totalidade. A gente prevê esse valor de 1.400.000. Então, a gente está dando a ordem de serviço hoje, a empresa já começa a trabalhar essa semana ainda e o cronograma de implantação é de 6 meses, mas a gente imagina que a obra, se o tempo correr bem, a gente consegue concluir em 4 meses. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades no município, entre elas os vereadores Juninho Freires e Fabrício Lopes, que falaram sobre a importância desta obra. Isso é uma grande conquista para o povo do Aviso, do Araçá, para o povo de Linhares. Isso vai se arrolando há mais de 30 anos, que é uma obra que vai atender Aviso, Araçá, a passagem para o Pontal do Ipiranga, né? E todos os linharenses. Importante é isso, que ela vai vir uma obra, que seja bem-vinda e que a população agradece por ela, vai ser de muita valia, muita importância. Não só essa, como outros que a gente espera da comunidade, que tem reivindicação, como o canal de drenagem na comunidade, que é importante, assim também como um projeto original que nós tínhamos apresentado para dar maior mobilidade aqui na comunidade, que seria interligar a Aviso Araçá e o Shell ali pelo DENIT. Isso aqui é um sonho, mas quem sabe a gente vai lutar para que um dia isso possa acontecer. Além dos vereadores, o prefeito destacou também a necessidade da obra e a importância para a comunidade. Uma obra cobrada, lembrada, já passou vários prefeitos, mandato aí, nunca resolveram, só promessa, promessa. E graças a Deus chegamos hoje um dia e abrir essa frente de serviço. Eu tenho certeza que a comunidade de Araçá e Aviso vai ficar muito satisfeita, vão ser bem atendidos. Não só ele e aqueles que passam por aqui, que saem essa rota aqui para ir para o Pontal de Ipiranga, não vai deixar de passar num asfalto novo, bonito, para poder passar em outro lugar, um que atenda bem as comunidades. A obra de melhoria para a avenida agradou também os moradores da localidade. Uma obra excelente, que precisava e nós estávamos esperando isso. Estamos felizes, né? A gente estava esperando, está muito ruim transitar por aqui. Satisfeito, que está muito bom, ótimo. Pois é, o valor total da obra é de pouco mais de R$1.400.000. Vamos agora conferir a cotação do café.
Arábica tipo 6, cotado a R$ 417 a saca. Arábica 7, R$ 288. Conilon tipo 7, cotado a R$ 285 a saca. Um atleta da Grande Vitória pretende cruzar o Espírito Santo correndo de norte a sul. Ele saiu de Pedro Canário na última semana e hoje passou aqui por Linhares. Carlos Eduardo Correia tem 35 anos e, apesar de não ser atleta profissional, traçou o objetivo e pretende concluir a travessia em 10 dias. Ele corre cerca de 50 quilômetros todos os dias e faz o percurso com a ajuda de voluntários, inclusive para se alimentar e descansar no final de cada dia. Carlos, maratonista, como é mais conhecido, participou da última corrida noturna de Pontal do Ipiranga. Na ocasião, ele falou com nossa reportagem sobre o desafio de cruzar o Espírito Santo de norte a sul. Eu saio dia 9 de março na ponte, 5 horas da manhã, em Pedro Canário, e pretendo correr 60 quilômetros cada dia. Está parando em São Mateus, depois Linhares e assim sucessivamente. Quando parar nesses pontos eu preciso e tenho procurado por essa ajuda, está anunciado no Facebook, a questão de hospedagem, de alimentação, eu estou dando sequência, inclusive gasolina, vai ter um colega apoiando, um carro me acompanhando. Então vou estar fazendo esse trajeto e pretendo chegar daí 10 dias em Presidente Kennedy, chegando no Rio de Janeiro. O Carlos sai da Bahia e chega ao Rio. Bom, boa sorte para o Carlos, que ele consiga concluir todo esse percurso. Só corrigindo, são 60 quilômetros todos os dias, completando em 10 dias todo esse percurso de cruzar o Espírito Santo de norte a sul. Agora, vamos falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. É com você, Altemar. Pois é, Cláudio Henrique, o Linhares Futebol Clube joga daqui a pouquinho no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. É um jogo decisivo para as pretensões de classificação do Linhares Futebol Clube. É bom lembrar que no mesmo horário, em São Mateus, no estádio Sernambi, o São Mateus recebe o Vitória. Na matemática da classificação, se o Linhares não perder, é ótimo. Se o Linhares empatar, também. Agora, se o Linhares vencer, é o paraíso. Mas para vencer o Linhares, vai precisar de gols. Como esse aí de Paulinho Pimentel, de falta, na goleada sobre o São Mateus no último final de semana. Confira. Legal, e a arbitragem do jogo acaba de ser definida. Vamos lá, trio de arbitragem para esse jogo de daqui a pouquinho no estádio José Olímpio da Rocha. Rafael Guianski no apito, Leonardo Mendonça, assistente número 1, Carlos Depisol, assistente número 2, quarto árbitro, Arildo Pinto. O time do Linhares já está escalado para daqui a pouquinho. Cláudio Henrique, o goleiro é Gustavo, 20 anos de idade, volta a ser titular. Na ala direita, Cássio. No miolo de zaga tem Wagner e Brum. Na ala esquerda tem Murilo. Na contenção, Alemão e Adriano. Depois tem Gugu e Wilker. E no ataque, a volta de Suel ao lado de Paulinho Pimentel. É com você, Cláudio. Obrigado, Altemar, pelas informações. Muito sucesso para o Linhares nessa difícil tarefa de se classificar. Bom, nos últimos anos tem aumentado a preocupação da população com relação ao consumo de alimentos sem o uso de agrotóxico. O cultivo dos orgânicos tem crescido muito no Brasil todo e aqui no Espírito Santo não é diferente. Uma feira em Vitória mostra exatamente as vantagens de consumir esse tipo de alimento um pouquinho mais caro do que o convencional, mas que traz muitos benefícios para a saúde. Parece uma feira comum. Tomate, batata, banana, folhas. Tudo o que não pode faltar. Mas o que é oferecido aqui tem um diferencial. Não possui agrotóxicos. O comércio orgânico tem atraído um público fiel e cada vez maior. Todos em busca da mesma coisa. Pela saúde, a gente não teve essa oportunidade, minha mãe não pôde me proporcionar isso, mas já que eu posso proporcionar aos meus filhos, toda quarta-feira eu tento bater ponta aqui na feira. Para conseguir produzir sem pôr veneno nos alimentos, os agricultores plantam em menor escala e por isso o preço costuma ser um pouco mais alto do que no grande comércio. Mas quem trabalha no ramo garante que pesquisando é possível encontrar preços mais baratos. Eu não acho que está caro. O convencional está até mais caro algumas coisas do que o orgânico. Não é só quem consome que sofre com os agrotóxicos. Após ter um problema devido ao manuseio do veneno, a família deste agricultor resolveu mudar.
Uma época meu pai teve um problema de saúde. Fomos no médico, aí o médico proibiu ele de ter contato com agrotóxico, com veneno. Aí a gente optou por produzir orgânico e até hoje ninguém se decepcionou. O uso do agrotóxico é perigoso e o veneno tem sido usado em níveis preocupantes. De acordo com uma pesquisa da Anvisa feita em 2012 no Espírito Santo, vários alimentos apresentaram teor de agrotóxico acima do permitido. O pior deles foi a abobrinha, com 78,8% de pesticida acima do permitido. O pepino com 60%, o alface e o abacaxi com 44,4% também apresentaram níveis absurdos. A última pesquisa no estado foi feita neste laboratório especializado em alimentos. Foram processados 80 quilos de tomate, 40 amostras em toda a Grande Vitória e o resultado foi assustador. A pesquisa foi publicada pelo professor doutor em ciência do alimento, Rodrigo Scherer, que não se surpreendeu com o resultado. Não foi muita surpresa para a gente, porque eu já conheço o panorama atual do Brasil e era esperado contaminação. Então o nosso resultado mostrou que 50% das amostras coletadas, que não foram poucas, apresentaram algum tipo de irregularidade. Isso significa que apresentavam níveis acima do permitido dos resíduos de agrotóxicos ou apresentavam algum agrotóxico não permitido para o tomate. Ele explicou também que a curto prazo o consumo de alimentos com agrotóxico acima do permitido não costuma trazer grandes problemas, mas a longo prazo pode causar câncer. E ele dá dicas para limpar o alimento com agrotóxico. Colocar uma colher de bicarbonato em 1 litro de água e deixar o alimento de molho por 30 minutos. Depois lavar bem e depois consumir. Já ameniza um pouco. O bicarbonato consegue remover parte desses agrotóxicos. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver uma entrevista sobre o aumento do pãozinho francês provocado pela alta do dólar, né? O preço do trigo tem aumentado em função da alta do dólar. É o assunto da nossa entrevista depois do intervalo. A gente já volta. Estamos de volta com o Sim Notícias desta noite para falar um pouquinho sobre a alta do dólar e as consequências, é claro, desse aumento da moeda americana. E, é claro, a gente já consegue sentir os efeitos, sobretudo no pãozinho francês, que já subiu o valor, né? Justamente por causa do trigo que é importado. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, explicar um pouquinho essa variação, essa subida de preço, a gente recebe o representante do Sindipães aqui na região, Gilmar Emerli. Tudo bem, Gilmar? Tudo bem, boa noite. Gilmar, não teve jeito, né? Esse aumento seria inevitável do pão francês, mas, claro, de outros derivados também, em função dessa alta do dólar, né? Perfeito. A farinha de trigo que ela é usada no Brasil, a base principal, ela vem importada da Argentina ou dos Estados Unidos. Então, com a variação do dólar, automaticamente a gente recebe esses reflexos no preço, no custo da farinha. E qual é o percentual de aumento que a gente tem registrado agora nesses dias? O principal fornecedor aqui do Espírito Santo, que é o Grupo Boás, ele já repassou 10%. E a tendência, se o dólar continuar variando assim, deve vir mais algum aumento. Gilmar, então não tem jeito, né? Acaba tendo que repassar esse reajuste para o consumidor final, né? Todo panificador faz os seus custos e uma dificuldade que a panificação está recebendo agora é por causa da falta de uma política organizada do próprio governo. Então não tem uma política econômica definida, os preços têm aumentado, principalmente a energia elétrica, a própria embalagem também, derivados de petróleo. Mesmo o barril estando num dos preços mais baixos da história, o nosso petróleo tem um dos preços mais altos da história. Infelizmente. Então isso acaba trazendo dificuldade para os produtos que nós utilizamos, seja como matéria-prima, seja como embalagem. Agora, para a dona de casa, para o trabalhador que está nos assistindo agora, né, que todos os dias precisa comprar o pãozinho de cada dia, né? Há essa expectativa de que o dólar continue subindo e que o pão francês, principalmente, suba mais ainda ou não? Qual a expectativa de vocês? A gente, na verdade, a questão do dólar, nós não temos condição de responder sobre ele. Não dá para prever. Não dá para prever. Pela política que está definida, poderemos ter mais alta nele, mas não é possível a gente prever. Saindo um pouquinho dessa questão do dólar, como é que o setor de panificação tem visto essa política econômica atual, essa questão da alta dos juros, que foi tudo muito repentino, né? Tudo de uma vez só. Com muita preocupação, principalmente que
o principal combustível que nós temos para movimentar a panificação é a energia elétrica. E o governo atacou exatamente na energia elétrica. O gás ele acaba sendo também sofrendo reajuste, porque se o combustível, se o petróleo sobe, também aumenta o preço do gás. Então, energia elétrica e gás de cozinha são os dois principais produtos que nós utilizamos para produzir o pãozinho. Bom, aí a gente tem que ver uma cadeia, né, em todo esse sistema aí, que acaba culminando com o aumento que a gente encontra lá na hora de comprar o pãozinho e outros produtos, é claro. Perfeito. A panificação tem feito o possível para segurar. Essa é a instrução do sindicato, para segurar o máximo que puder os preços, porque o consumidor não suporta mais receber tantos repasses. Agora, para o empresário, falar aqui da nossa região, né, de Linhares, há uma certa apreensão com os próximos meses. A gente vive o problema da agricultura, né, em função da seca, e mais esse agravante com relação a essa política econômica, a taxa de juros e tudo mais. Como é que está a expectativa do empresariado para esse restante de ano de 2015? A preocupação grande na panificação, principalmente, é com relação a uma previsão de apagão. Porque se nós utilizamos quase que totalmente a energia elétrica, se não tiver energia elétrica não tem como produzir. Reduzir o consumo de energia elétrica para nós significa reduzir produção. Fica complicado, não dá para trabalhar. Fica difícil. Bom, a carga tributária hoje para vocês também é um grande entrave para crescimento, para ampliar a produção? Também é pesada, porque a política econômica, na realidade, é uma política mais tributária, aqueles ajustes fiscais, e tudo isso tem culminado numa cobrança de mais impostos. Então é uma preocupação muito grande que nós temos quanto a isso, porque o governo só fala em cobrar. Pois é, alguns empresários, né, alguns líderes de setores aqui ouvidos pelo nosso telejornal mencionaram que o governo às vezes lança mão de aumento de carga tributária, enfim, taxando ao invés de reduzir custo com folha e com outros gastos. O Sindipães também pensa dessa forma? Também pensamos da mesma forma. Nós temos dificuldade porque o governo não tem cumprido com o seu papel e tem cobrado do setor produtivo aquilo que não é de responsabilidade dele. Pois é. Bom, apesar das perspectivas não muito positivas em nível de Brasil, como nós falamos, aqui em Linhares a gente percebe ainda a atração de empresas, algumas grandes empresas prevendo investimentos aqui para a região. A gente pode, apesar de todas essas perspectivas negativas, também vislumbrar um futuro, mesmo que seja a médio e longo prazo, um pouco melhor, Gilmar? Eu sempre fui otimista e vejo que a nossa região é uma região produtiva, uma região que não sofre grandes impactos de catástrofe e, em função disso, como ela tem um potencial ainda grande a ser explorado, talvez os impactos que nós recebamos seja um pouco menor. Se recebemos um pouco menor, diferente de outras regiões do país, por causa do crescimento que estava projetado para cá. Mas mesmo assim já podemos sentir os reflexos dessa desorganização aí nas questões econômicas do nosso país. Perfeito. Quero agradecer muito a presença do Gilmar Emerli, representante do Sindipães aqui na região, falando infelizmente da alta do pãozinho francês. É claro que outros produtos também da cadeia vão subir, a pizza, o macarrão, enfim, né? Não tem jeito. Tudo que é derivado do trigo acaba subindo também, bem como outros produtos da cesta básica que tem subido. Gilmar, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado pela oportunidade. Boa noite. Bom, esta edição do Sim Notícias está terminando e você, claro, pode colaborar, ajudar a fazer o nosso telejornal enviando sua sugestão de reportagem para o e-mail que já aparece na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse a esta entrevista e as nossas reportagens nas redes sociais, no Facebook, ou ligue para o telefone que aparece aí no vídeo, 3373. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Notícias Linhares se vê aqui.